Saudações, questão 6 aqui. É uma questão que dá para ser resolvida de mais de uma forma, mas essa daqui é uma forma como eu organizei para fazer. Bom, o jogo fala o seguinte: quando o menino lá joga a moeda para cima e cai com a face cara voltada para cima, que eu vou representar pela letra C, ele deve avançar uma casa lá no joguinho dele. Quando joga a moeda para cima e cai coroa, que eu estou representando pela letra K, ele vai avançar 2 casas. Beleza. Sabendo disso, aqui eu listei as possibilidades que ele pode finalizar o jogo dele. Como assim finalizar o jogo dele? No enunciado fala que só faltam 3 casas para ele acabar o jogo dele. Ou seja, vão ter ainda 3 espaços em que ele deve percorrer obrigatoriamente. Como assim, Abraão? Obrigatoriamente 3? Porque pode ser que ele ande 4 casas, tá? Como assim? Se ele chegar na última casa e utilizar e na moeda cair a face coroa voltada para cima, ele vai andar 2 casas. Ou seja, se ele fizer isso na terceira opção, na terceira casa, ele vai andar não só da terceira para a quarta, mas também da terceira para a quinta. Então, só esclarecendo isso, caso não tenha pego. Beleza. Aí, eu listei aqui todas as possibilidades, certo? Eu vou só exemplificar aqui com algumas. Então, tipo, eu coloquei essa daqui, essa sequência. Sim, e essas possibilidades aqui estão em ordem, tá? Em sequência. Então, eu coloquei aqui cara, cara, cara. Ou seja, se ele tirar cara 3 vezes, ele vai chegar no final. Então, tirou cara na primeira vez, andou uma casa. Aí tirou na segunda, andou outra. Aí chegando na última casa, para acabar o jogo, ele tira cara de novo. Aí acaba. O mesmo se aplica aqui. Porém, aqui, como eu falei, ele vai tirar cara, aí vai ficar faltando 2 casas. Aí ele vai tirar cara de novo, aí vai ficar faltando 2 casas. Aí aqui ele tira coroa. Aí tava faltando uma casa. Nesse ponto aqui tava faltando só uma casa para ele andar, para ele avançar. Porém, como ele tirou coroa, ele vai avançar 2. E pode acontecer de boa, tá? Não tem problema. Beleza. Só que a questão pede o quê? Pede a probabilidade de que a última moeda a ser jogada por ele tenha sido coroa, ou seja, a última moeda jogada tem que ter sido a K, o K aqui. Bom, quantos são esses casos em que a última moeda jogada é o K? É esse daqui, esse e esse, tá? Então são 3 casos desses 5. Abraão, então a probabilidade é 3 em 5, né? É 3 sobre 5. Se são 5 casos para ele terminar o jogo e apenas em 3 ele termina com coroa, então a probabilidade é de 3 sobre 5. Não. Por que não? Porque em probabilidade existe um negocinho chamado probabilidades equiprováveis, que é quando uma coisa tem a mesma chance de outra acontecer. Quando isso ocorre, a gente pode usar diretamente a fórmula casos favoráveis sobre casos totais. Porém, não é o caso, meu jovem. Por quê, minha jovem? Porque perceba que nós temos aqui casos em que temos apenas 2 moedas sendo jogadas e temos casos em que temos 3 moedas sendo jogadas. Quanto mais vezes eu jogar as moedas, mais difícil é que aquela sequência ocorra. Como assim? Por exemplo, qual é a probabilidade de que caia cara, cara, cara 3 vezes? Ora, a probabilidade vai ser de 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2, ou seja, 1/2 vezes ele 3 vezes, que é a definição de potência. Então, é 1/2 elevado ao cubo. Isso vai dar quanto? Isso vai dar 1 sobre 8. Então, a probabilidade dele fazer essa sequência é de 1/8, que é diferente da probabilidade dele fazer essa sequência, que vai ser 1/2 vezes 1/2, ou seja, é 1/4, certo? Beleza, sabendo disso, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar os casos em que ele termina com a letra K aqui, ele joga e cai coroa na última opção dele.
E a gente vai ter que somar essas probabilidades. Mas lembrando que a gente vai ter que somar com a probabilidade de tipo cada caso acontecer. Vou explicar melhor. Qual é a probabilidade? Então os 3 casos são esses. Cara, coroa e coroa. Qual a probabilidade de acontecer o caso cara, coroa? Ora, eu já vi aqui que quando temos 3 moedas sendo lançadas, a probabilidade é 1/8. Por quê? Porque vai ser 1/2 vezes 1/2 vezes 1/2. 1/2 elevado ao cubo é igual a 1/8. Bom, para esses 2 casos, a probabilidade de ocorrer vai ser a mesma. Vai ser 1/4, porque é 1/2 vezes 1/2, é 1/4, para os 2 casos. Bom, aí agora, a dúvida que pega é: Abraão, a gente vai multiplicar ou a gente vai somar? Ora, se acontecer esse caso aqui, cara, coroa, só acontecer ele e não acontecer esses outros, o evento que é pedido vai ser realizado? Vai. Ou seja, se acontecer isso, deu certo. Se acontecer isso, deu certo. Se acontecer isso, deu certo. São eventos, união de eventos. Ou seja, a gente vai ter que somar esses eventos. Então, vai ser 1/8 mais 1/4 mais 1/4. Então, vai ser 1/8 mais 1/4 mais 1/4. Quanto é 1/8 mais 1/4 mais 1/4? Vou transformar tudo para o mesmo denominador. Aí aqui vai ficar, para colocar sobre o mesmo denominador, multipliquei embaixo por 2, né? Eu vou multiplicar em cima por 2. Então aqui vai ficar 2/8 e aqui também 2/8. Então vai ficar 8 sobre 1 mais 2 mais 2, 5. 5/8 é o nosso gabarito. Bom, essa questão aqui, ela foi muito importante para a gente pegar essa ideia de que nem sempre... Eu não deixei espaço aqui para anotar, mas enfim, você toma nota dessa minha fala. Nem sempre a gente vai poder usar a fórmula lá de casos favoráveis sobre casos totais de forma direta. A gente só pode fazer isso quando cada caso favorável, cada caso total, seja equiprovável, tem a mesma probabilidade de acontecer. Aí a gente pode fazer. Mas se não, a gente não pode fazer isso, certo? Foi isso, essa resolução. Vamos para a próxima. Plus Ultra.